Ele desconfiou da velha empregada por meses. Cada noite, ela saía carregando sacolas pesadas, sacolas que não trouxera pela manhã. Richard Montgomery tinha certeza. Ela estava roubando dele. Então, numa terça-feira chuvosa, ele a seguiu. E que descobriu naquele porão escuro, no lado mais pobre da cidade, deixou-o sem palavras. Completamente sem palavras. Richard Montgomery tinha tudo. CEO de uma empresa de tecnologia avaliada em 800 milhões de dólares. Cobertura em Manhattan com vista para o Central Park. Carros que custavam mais que casas. Mas suas 3 filhas, Isabela, Sofia e Emma, trigêmeas de 5 anos, não falavam. Não uma palavra. Não um som. 3 anos de silêncio absoluto desde que a mãe delas desapareceu. Simplesmente pegou um táxi e nunca mais voltou. Deixou um bilhete de 12 palavras. Não consigo fazer isso. Perdoe-me. Não me procurem. 27 terapeutas especializados, 6 clínicas particulares, médicos de 3 países diferentes. Todos diziam a mesma coisa. Trauma severo de abandono. Prognóstico incerto. Pode nunca melhorar. As meninas se comunicavam entre si, através de olhares e gestos. Mas para o mundo exterior, nada. Apenas silêncio e aqueles olhos enormes, castanhos como os da mãe, olhando para ele como se esperassem que ele também fosse embora. Richard contratou 14 babás em 18 meses. Todas se demitiram. As meninas eram gentis, nunca agressivas, mas o silêncio era perturbador demais, pesado, como estar num túmulo. Uma babá disse que era assustador dormir naquela casa, que acordava de madrugada sentindo que estava sendo observada por fantasmas. Então apareceu Margaret Santos, 67 anos. Baixa, grisalha, com mãos marcadas por décadas de trabalho duro. Sotaque porto-riquenho suave. Ela veio através de uma agência diferente. Uma que Richard normalmente não usaria. Especializada em profissionais. Experientes sem formação tradicional. Ele estava desesperado. Na entrevista, ela não perguntou sobre salário, não perguntou sobre folgas ou benefícios. Olhou para a foto das meninas na mesa e disse simplesmente: elas não são quebradas. Senhor Montgomery, só estão esperando que alguém escute. O silêncio delas. Richard achou aquilo ridículo, mas a contratou mesmo assim. Ele não tinha mais opções. Mas antes de continuar, se inscreva neste canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Essa história chegou até você hoje por um motivo. Às vezes, os milagres que procuramos estão escondidos nos lugares mais improváveis. A primeira semana foi estranha. Margaret não tentou fazer as meninas falarem. Não usou cartões com figuras ou terapias comportamentais. Ela simplesmente aparecia às 6 da manhã. Fazia café da maneira tradicional porto-riquenha. O cheiro forte e doce, invadindo a cobertura fria. E começava a cantar, baixinho, canções antigas em espanhol que Richard não entendia. As meninas a observavam, de longe, no começo. Depois, Isabela, sempre a mais corajosa, se aproximou da cozinha. Ficou na porta. Margaret continuou cantando enquanto fazia panquecas. Não olhou diretamente para a menina, não forçou interação. Apenas existiu, com alegria tranquila no rosto. No terceiro dia, as 3 estavam sentadas à mesa da cozinha às 6h30 da manhã, assistindo Margaret cozinhar e cantarolar. Richard passava pela cozinha a caminho do escritório. Via aquela cena e sentia algo desconfortável no peito. Algo que poderia ser esperança, ou medo de esperança. À noite, Margaret saía às 18 horas, pontualmente, sempre carregando 2 sacolas grandes de lona. Richard notou isso na segunda semana. Ela entrava pela manhã com uma bolsa pequena. Saía à noite com 2 sacolas cheias.
pesadas. Ele via pelo monitor de segurança menos os ombros dela se curvando ligeiramente com o peso. No começo, ele não pensou muito nisso. Talvez fossem sobras de comida. Talvez ela levasse roupas para lavar em casa, embora houvesse lavanderia completa no prédio. Mas conforme as semanas passavam, Richard começou a desconfiar, principalmente depois de notar pequenas coisas sumindo. Uma garrafa de azeite importado que ele tinha certeza que estava cheia. Pacotes de arroz, arbóreo caros, latas de atum importado. Nada absurdamente óbvio, mas suficiente para levantar suspeitas. Ele verificou a conta bancária. Não havia cobranças estranhas. Verificou o estoque da despensa. Itens estavam sumindo gradualmente. Richard não queria acreditar. As meninas tinham se apegado a Margaret de uma forma que ele nunca tinha visto. Isabela agora se sentava ao lado dela, enquanto Margaret dobrava roupas. Sofia a seguia pela cobertura como um patinho. Emma, a mais tímida, havia tocado a mão de Margaret ontem, menos apenas um leve toque, testando se era seguro, mas ele era um homem de negócios, treinado para identificar padrões, para não ignorar bandeiras vermelhas. E aquelas sacolas pesadas todas as noites, aquilo era uma bandeira vermelha enorme. Ele decidiu testar. Comprou itens específicos e memoráveis. Uma lata cara de caviar, queijo parmesão artesanal com selo de autenticidade, chocolates suíços em caixa dourada. Colocou tudo na despensa e esperou. Em 3 dias, todos haviam sumido. Richard sentiu uma raiva fria se instalando. Ele estava pagando Margaret $4.500 por mês, mais do que o mercado para uma babá sem qualificações formais. Oferecia comida ilimitada, permitia que ela levasse sobras, e ela estava... o quê? Roubando ingredientes premium para vender, para dar a familiares, por ganância simples? O que mais doía era a traição às meninas. Elas estavam começando a confiar de novo. Isabela tinha sorrido ontem, menos um sorriso pequeno e rápido, quando Margaret cantou uma música boba sobre um gato que não gostava de banho. Sofia tinha... bem, não era bem uma risada, mas algo próximo. Um som suave, curto. O primeiro som que ela fazia em 3 anos. E essa mulher estava abusando da confiança deles. Richard tomou uma decisão. Terça-feira à noite, ele cancelou suas reuniões da tarde. Algo que nunca fazia. Disse à sua assistente que estava doente. Voltou para casa às 17h30 e esperou. Às 18 horas em ponto, Margaret saiu do apartamento, carregando as 2 sacolas de lona, pesadas, tão pesadas, que ela parou 2 vezes só para mudar de mão no corredor. Richard esperou 30 segundos. Então, a seguiu. Ela pegou o metrô, linha 6, direção sul. Richard ficou 3 vagões atrás, usando um boné e óculos escuros que pegou do armário. Sentiu-se ridículo, como num filme ruim de espionagem, mas a raiva o impulsionava. Margaret desceu na estação 125th Street Harlem. Ela subiu as escadas devagar, menos aquelas sacolas claramente pesadas. Virou à esquerda, depois à direita. Depois entrou numa rua lateral. Richard a seguiu à distância, mantendo-se nas sombras, conforme o sol começava a se pôr. Ela parou em frente a um prédio de tijolos vermelhos desbotados, antigo, maltratado pelo tempo. As janelas tinham grades, alguns vidros quebrados, tapados com papelão. Ela desceu uma escada lateral, abrindo uma porta de metal que levava ao porão. Richard esperou. Seu coração batia forte. Ele tinha razão. Ela estava levando os itens roubados para alguém. Talvez um parceiro criminoso. Talvez um esquema maior de revenda de produtos de luxo. Ele esperou 5 minutos. Então seguiu pela mesma escada. A porta de metal estava entreaberta. Richard empurrou devagar. O cheiro
atingiu primeiro. Não era ruim. Era comida, sopa, pão fresco, café forte. Ele desceu mais 3 degraus e ouviu vozes, muitas vozes, suaves, conversando, som de pratos batendo levemente. Richard chegou ao fim da escada e parou completamente. Congelou. O porão tinha sido transformado em um refeitório improvisado. Havia cerca de 30 pessoas lá dentro. Homens de middle-idade com roupas surradas. Mulheres segurando crianças pequenas no colo. Idosos sentados em cadeiras plásticas baratas. E no centro de tudo, próximo a um fogão industrial velho, estava a Margaret. Ela tinha vestido um avental floral por cima da roupa. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque prático. E ela estava servindo sopa. Uma a uma, as pessoas se aproximavam com tigelas velhas. E Margaret as enchia com cuidado, sempre adicionando um pedaço extra de pão ao lado. Dona Margaret, a senhora é um anjo, disse um homem de uns 50 anos. Calvície avançada. Mãos trêmulas. A senhora não falta nenhum dia. Não sou anjo, Milton. Margaret respondeu com aquele sotaque suave. Só sou uma senhora velha, com muita comida, e ninguém com quem dividir em casa. Richard viu as sacolas de lona abertas numa mesa lateral. Lá estava o azeite importado, as latas de atum, o arroz arbóreo, os chocolates suíços, divididos em pequenos quadrados iguais, dispostos num prato como oferenda preciosa. Uma menina pequena, talvez 4 anos, de cabelos pretos cacheados, puxou a barra do avental de Margaret. Miss Margaret, tem mais pão? Margaret sorriu menos aquele sorriso caloroso que Richard tinha visto ela dar para suas filhas. Pegou, não um, mas 2 pedaços de pão e os entregou. Um para você e um para sua irmãzinha, minha querida. Richard sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou na parede fria do porão. Ela não estava roubando. Ela estava dando... Ela estava pegando comida cara de sua despensa e transformando em refeições para dezenas de pessoas que claramente não tinham onde comer. Quanto tempo faz que a senhora faz isso, Dona Margaret? Perguntou uma mulher mais nova, segurando um bebê dormindo. Todos os dias. Todos. Como a senhora consegue? Margaret serviu sopa na tigela da mulher. Seus movimentos graciosos e cuidadosos. Trabalho para uma família boa. Eles têm mais do que precisam. Muito mais. E aqui... Ela gesticulou para todos no porão. Todos vocês precisam de muito, mais do que têm. Deus não me salvou do que passei, para eu viver só para mim mesma o que a senhora passou. A menina de 4 anos perguntou. Inocente, Margaret parou. Por um momento, seu rosto mostrou algo antigo e doloroso. Então ela se ajoelhou, ficando na altura da criança. Perdi minha filha e meus 2 netos num incêndio, querida. Faz 12 anos. Eles eram tudo que eu tinha. O silêncio que seguiu foi pesado. Richard sentiu como se alguém tivesse socado seu estômago. Por isso a senhora entende, disse Milton, o homem de mãos trêmulas. A senhora sabe o que é perder tudo. Eu sei, Margaret disse, se levantando devagar. E aprendi que quando você perde tudo, só sobram 2 escolhas. Deixar a dor te consumir ou transformar a dor em alguma coisa que alimente os outros. Ela voltou ao fogão, mexeu a sopa, seu rosto sereno. Apesar das lágrimas que Richard viu acumulando nos cantos dos olhos dela. Minha Rosa tinha 34 anos. Meus netinhos tinham 6 e 3. O prédio pegou fogo de madrugada. Fiação elétrica. Ruim. Eu estava visitando minha irmã em Connecticut. Quando voltei, ela parou, respirou fundo. Quando voltei, eles já tinham ido. Uma senhora idosa, sentada numa cadeira de rodas improvisada, estendeu a mão enrugada e tocou o braço de Margaret. A senhora carrega isso com tanta dignidade. Não é dignidade, Margaret disse suavemente. É propósito. Deus me deixou aqui por algum motivo.
Então, todo dia eu acordo e pergunto: o que posso fazer hoje que Rosa ficaria orgulhosa? E a resposta sempre é: alimentar quem tem fome, amar quem precisa de amor, mostrar para as crianças que ainda existem pessoas boas nesse mundo. Richard não conseguia se mover, não conseguia respirar direito. Ele estava ali parado, escondido numa escada de porão, espionando uma mulher de 67 anos que tinha sobrevivido a uma tragédia inimaginável e escolhido transformar aquela dor em atos diários de bondade radical. E o que ele tinha feito? Desconfiado dela, rastreado itens de despensa como se fosse um gerente de estoque paranoico, seguido ela pelas ruas como um detetive particular. Margaret começou a servir a segunda rodada de sopa para aqueles que ainda tinham fome. Cada pessoa que se aproximava recebia não apenas comida, mas um momento de atenção total. Ela perguntava sobre as crianças deles, sobre as entrevistas de emprego, sobre a saúde, lembrava de detalhes. Chamava todos pelo nome. Dona Margaret, disse um homem jovem, talvez 20 e poucos anos, com um corte de cabelo militar, consegui o emprego na construção. Começo segunda. O rosto de Margaret se iluminou completamente. Carlos, graças a Deus, eu sabia que você conseguiria. Você é trabalhador, honesto, eles tiveram sorte de te contratar. Carlos sorriu. Tímido. Foi por causa das orações da senhora. E por quê? Porque a senhora acreditou. Quando todos os outros me olhavam e viam só um ex-detento, a senhora me olhava e via um filho de Deus que merece uma segunda chance. Margaret terminou. Porque é isso que você é, Carlos. Isso que todos nós somos. Richard sentiu algo quebrando dentro do seu peito. Não era dor, era vergonha. Vergonha pura e ardente. Ele tinha bilhões, literalmente. Sua empresa estava avaliada em quase $1 bilhão e sua participação pessoal valia centenas de milhões. Ele tinha recursos ilimitados. E o que fazia com isso? Acumulava, protegia, controlava, desconfiava. Enquanto essa mulher, que ganhava $4.500 por mês e tinha perdido tudo que amava, alimentava 30 pessoas todas as noites com comida que ela roubava de sua despensa sem fim. Margaret começou a distribuir os chocolates suíços. Um quadradinho para cada criança presente. As crianças pegavam os chocolates como se fossem diamantes. Lambiam os dedos depois, sorrindo. Um menininho de talvez 3 anos tentou dar uma mordida, mas sua mãe parou ele. É muito especial, bebê. Guarda para depois. Mas Margaret se ajoelhou na frente deles. Não, querida. Deixa ele comer agora. Coisas especiais são feitas para serem apreciadas quando a gente as tem não guardadas para depois que pode nunca chegar. A mãe olhou para Margaret com lágrimas nos olhos. A senhora é boa demais para a gente. Vocês merecem bondade, Margaret disse firme. Todos vocês. Não importa o que o mundo disse, o que as circunstâncias fizeram acreditar. Vocês merecem dignidade. Merecem ser vistos. Merecem saber que alguém se importa se vocês comeram hoje. Richard tinha que sair dali. Tinha que sair antes de começar a chorar ali mesmo naquela escada. Ele subiu silenciosamente, saiu para a rua, caminhou 3 quarteirões sem direção. Depois se apoiou contra uma parede de tijolos e tentou processar o que tinha acabado de testemunhar. Ele tinha certeza que ia pegar uma ladra. Em vez disso, tinha encontrado uma santa, uma mulher que entendia perda de uma forma que ele nem conseguia imaginar e que tinha escolhido ativamente transformar aquela perda em amor para estranhos. As filhas dela, os netos, mortos num incêndio enquanto ela estava longe. A culpa que ela devia carregar. Ui, se eu tivesse estado lá,
que provavelmente a assombrava. E ainda assim, ela acordava todo dia e escolhia cuidar das crianças de outras pessoas. Escolhia alimentar os famintos. Escolhia cantar. Richard pensou nas suas próprias filhas, Isabela, Sofia, Emma. Elas também tinham perdido a mãe, não para a morte, mas para o abandono, o que talvez fosse pior de alguma forma, porque havia escolha ali. A mãe delas escolheu ir embora, e ele estava presente fisicamente, mas ausente em todo o resto que importava. Trabalhava 14 horas por dia, não porque precisava, mas porque era mais fácil que ficar em casa sentindo o silêncio das filhas. Mais fácil que enfrentar seu próprio fracasso como pai. Mas Margaret via algo naquelas meninas que todos os terapeutas caros tinham perdido. Ela não via problemas a serem consertados. Via crianças precisando ser amadas e estava amando elas todos os dias, com café porto-riquinho e canções em espanhol e presença paciente, enquanto usava o salário que ele pagava para alimentar. 30 estranhos todas as noites. Richard limpou o rosto e percebeu que estava chorando, ali parado numa rua do Harlem, às 19h30 de uma terça-feira, chorando abertamente. Algumas pessoas passaram por ele, olharam com curiosidade ou preocupação, mas seguiram em frente. Em Nova York, você vê de tudo. Ele esperou Margaret sair do porão 40 minutos depois. Ela subiu aqueles degraus devagar, as sacolas agora vazias, mas ainda parecendo pesar sobre seus ombros. Richard ficou escondido atrás de um carro estacionado, observando ela caminhar de volta ao metrô. Seu passo cansado, mas digno. Ele não dormiu naquela noite. Ficou sentado na sala de estar escura da cobertura, as luzes da cidade piscando através das janelas enormes, pensando, revisando toda a interação que teve com Margaret, todas as pequenas coisas que ele tinha interpretado como meras obrigações de trabalho, quando eram, na verdade, atos de amor radical. A forma como ela dobrava as camisetas das meninas, não apenas dobrava, mas arrumava por cor, tornando fácil para elas escolherem no escuro se ficassem confusas. A forma como ela sempre deixava a luz do corredor acesa durante a noite, porque sabia que crianças traumatizadas têm pesadelos. A forma como ela colocava pequenas notas desenhadas nos lanches. Das meninas. Corações simples, estrelas, flores menos, mesmo sabendo que elas não podiam ler ainda. Margaret não estava apenas fazendo um trabalho, ela estava derramando sua alma quebrada em curar as almas quebradas das filhas dele. E ele tinha desconfiado dela, tinha seguido ela como uma criminosa. Na manhã seguinte, quando Margaret chegou às 6 horas, Richard estava esperando na cozinha. Ela parou ao vê-lo. Ele nunca estava acordado tão cedo. Normalmente, ele só aparecia às 7h30, já vestido de terno, a caminho do escritório. Senhor Montgomery, ela disse cuidadosamente, está tudo bem. As meninas estão bem, Richard disse. Sua voz saiu rouca. Ele não tinha dormido nada. Margaret, eu preciso. Podemos conversar? Ela colocou a bolsa devagar, suas mãos se movendo para alisar o avental que ainda não tinha vestido. Aquele gesto nervoso. Claro, eu fiz algo errado? Não. Richard disse rápido demais. Depois, mais suave. Não. Você não fez nada errado. Eu segui você ontem à noite. Margaret ficou completamente imóvel. Seu rosto, normalmente tão expressivo, se fechou. Richard viu medo passar por trás dos olhos dela. Medo de perder o emprego. Medo de decepcionar as meninas. Medo de perder esse lugar que claramente significava tanto para ela. Eu posso explicar. Ela começou, voz trêmula. Eu sei que não deveria ter pego a comida sem perguntar, mas eu pensei. Havia tanto, e aquelas pessoas estavam com tanta fome, e eu nunca peguei dinheiro. Nunca. Só comida que ia estragar de qualquer jeito. E eu, Margaret, party.
Richard levantou a mão. Eu não estou bravo. Ela parou, confusa. Eu estou envergonhado, Richard disse. E sua voz quebrou. Profundamente envergonhado de mim mesmo. Silêncio. Margaret o olhou como se ele estivesse falando outro idioma. Richard puxou uma cadeira e sentou, gesticulando para que ela fizesse o mesmo. Ela sentou lentamente, ainda cautelosa. Eu vi o que você faz lá. Ele continuou. Eu vi você alimentando todas aquelas pessoas. Eu ouvi sobre sua filha, sobre seus netos. As lágrimas voltaram. Ele não tentou escondê-las. Eu gastei os últimos 10 minutos do meu trajeto até casa ontem calculando quanto dinheiro eu desperdiço todo mês. Sabe quanto é? É obsceno. Eu gastei $14.000 em vinhos no mês passado. Vinhos que eu nem bebi. Só comprei porque um sommelier disse que eram raros. Eu gastei $8.000 em jantas em restaurantes, onde eu mal toquei na comida, porque estava sempre respondendo e-mails. Ele parou, respirou fundo. Eu tenho mais dinheiro do que posso gastar em 10 vidas. E você, com uma fração disso, está fazendo mais bem real em um mês do que eu fiz em toda a minha vida. Margaret balançou a cabeça suavemente. Senhor Montgomery, você emprega pessoas, você criou oportunidades. Eu construí um império para compensar o fato de que não sabia como ser um bom marido. Richard a interrompeu. Minha esposa foi embora porque eu nunca estava lá. Trabalhava 20 horas por dia. Viajava 250 dias por ano. Tudo para quê? Para provar algo. Para quem? Não sei. Ele olhou para as mãos. E quando ela foi embora, quando as meninas pararam de falar, eu dobrei o trabalho, porque era mais fácil. Porque no escritório eu entendia as regras, eu sabia como vencer. Mas, em casa, com 3 menininhas quebradas que me olhavam esperando algo que eu não sabia dar, eu falhava todo dia. Margaret esperou. Não o interrompeu. Apenas ouviu com aquele rosto gentil. Aqueles olhos que tinham visto dor demais para julgar a dor de outra pessoa. Você chegou, Richard disse, e em semanas fez o que 27 terapeutas não conseguiram em 3 anos. Não porque você tinha um diploma, porque você tem uma capacidade de amar que eu não entendo, depois de perder tudo, depois da tragédia que você viveu. Como você ainda ama tão completamente? Margaret ficou quieta por um longo momento. Então ela falou, voz baixa mas firme, porque a alternativa é morrer, Sr. Montgomery. E eu já tentei morrer 3 vezes depois que perdi minha família. Tomei remédios, cortei os pulsos, tentei me jogar de uma ponte. Richard sentiu o ar sair dos pulmões. Minha irmã me encontrou toda vez. Margaret continuou. Me levou para uma igrejinha em Brooklyn. Um pastor velho, que mal conseguia andar, me disse algo que mudou tudo. Ele disse, Margaret, Deus não te salvou para você viver para você mesma. Ele te salvou porque tem outras rosas, outros netinhos por aí, precisando do amor que você ainda tem para dar. Ela limpou uma lágrima que caía. Então, eu escolhi. Todo dia eu acordo e escolho transformar minha dor em pão, minha perda em abraços para crianças que precisam. E quando eu faço isso, quando eu alimento alguém com fome ou seguro, uma criança assustada, eu sinto minha rosa sorrindo. Eu sinto meus bebês dizendo, isso, mamãe, continue. Richard não aguentou mais. Ele colocou a cabeça entre as mãos e chorou. Chorou como não chorava desde o dia que sua esposa foi embora. Chorou por suas filhas silenciosas. Chorou por todos os anos desperdiçados, perseguindo coisas que não importavam. Chorou pela injustiça de uma mulher que tinha perdido tudo e ainda dava, enquanto ele, que tinha tudo, só acumulava. Margaret se levantou, caminhou ao redor da mesa e colocou uma mão suave no ombro dele. Não disse nada. Apenas ficou ali,
oferecendo presença, como ela fazia com as meninas quando elas estavam perdidas em seu próprio silêncio. Depois de um tempo, Richard conseguiu se recompor. Ele olhou para ela, essa mulher pequena com mãos calejadas e coração grande demais para caber num corpo só. Margaret, eu quero ajudar, não quero só permitir que você pegue comida. Preciso estar envolvido. Aquele porão, aquelas pessoas, me diga o que eles precisam, por favor. Ela olhou para ele com surpresa genuína. Senhor Montgomery, você não precisa. Eu preciso, ele disse com urgência. Não por eles, por mim. Porque se eu não usar o que tenho para fazer algum bem real, então qual é o ponto de ter qualquer coisa? Margaret estudou o rosto dele, procurando sinceridade, procurando se isso era impulso ou algo mais profundo. Deve ter encontrado o que procurava, porque ela assentiu lentamente. Tem uma família lá, os Torres. O pai, Miguel, perdeu o emprego há 8 meses. A mãe, Carmen, cuida da sogra que teve derrame. Eles têm 3 filhos. Vivem num quarto sem aquecimento. Os meninos dividem um colchão no chão. Richard pegou o celular. Me dá o endereço e me diga do que eles precisam. Nas semanas seguintes, algo mudou em Richard Montgomery. Ele começou a voltar para casa às 17 horas. Cancelou viagens não essenciais. Delegou projetos. Seu conselho ficou chocado. O workaholic estava desacelerando, mas Richard tinha encontrado algo mais importante que sua empresa. Ele tinha encontrado propósito. Ele não apenas financiou reformas no porão onde Margaret cozinhava, instalou uma cozinha industrial nova, comprovou refrigeradores comerciais, contratou ajuda. Ele começou a ir lá pessoalmente, toda terça e quinta. Ele chegava às 18 horas e servia sopa ao lado de Margaret. No começo, as pessoas ficaram desconfiadas. Um bilionário de Manhattan no porão deles? Mas Margaret garantiu por ele. Ele é bom. Tem um coração quebrado que está aprendendo a curar, igual todos nós. E Richard trabalhou, realmente trabalhou, lavou pratos, carregou sacas de arroz de 25 quilogramas, ouviu histórias, aprendeu nomes, conheceu Milton, o homem de mãos trêmulas que tinha sido professor antes da demência começar a pegar. Conheceu Carlos, o ex-detento que estava reconstruindo sua vida uma parede de tijolos por vez. Conheceu a família Torres e ajudou Miguel a conseguir um emprego numa empresa onde Richard tinha conexões. Mas a maior mudança aconteceu em casa. Richard começou a acordar às 6 horas também. Juntava-se a Margaret na cozinha. Aprendeu a fazer café do jeito porto-riquinho que as meninas tinham começado a gostar. Aprendeu as músicas em espanhol. Cantava terrivelmente, desafinado. Mas as meninas começaram a sorrir para valer quando ele tentava. Uma manhã, 6 semanas depois, que Richard seguiu Margaret. Algo extraordinário aconteceu. Eles estavam na cozinha menos Margaret, fazendo panquecas. Richard tentando e falhando virar uma sem quebrar. As meninas sentadas à mesa, rindo silenciosamente das tentativas atrapalhadas do pai. E então Isabela falou: "Papai." Ela disse. A voz era áspera, não usada há tanto tempo, mas era uma palavra clara, real. "Você está fazendo errado!" Richard deixou a espátula cair. Ela bateu no chão com um tinido metálico. Ele se virou lentamente. As 3 meninas o olhavam. Isabela tinha as mãos sobre a boca, surpresa com o próprio som. Sofia e Emma a olhavam com olhos arregalados. O que você disse?" Richard sussurrou. Com medo que se falasse muito alto, o feitiço quebraria. "Você está fazendo errado", Isabela repetiu. Mais confiante agora. E então ela sorriu. "Tem que virar rápido. Miss Margaret me ensinou." Richard caiu de joelhos, ali mesmo no chão da cozinha. Ele estendeu os braços e Isabela correu até ele,
jogando-se no abraço. Então Sofia veio. Depois, Emma. Todas falando de uma vez. Papai, eu quero panqueca. Papai, Miss Margaret disse que você é engraçado. Papai, você cheira a café. Vozes. Depois de 3 anos de silêncio sepulcral, aquela cozinha estava cheia de vozes de meninas pequenas, todas falando ao mesmo tempo, todas seguras o suficiente para fazer barulho de novo. Margaret estava parada ao lado do fogão, lágrimas correndo livremente pelo rosto, suas mãos apertadas juntas como em oração. Richard olhou para ela sobre as cabeças das filhas e murmurou obrigado. Ela balançou a cabeça, sorrindo através das lágrimas. Não foi eu. Foi o amor que você escolheu dar. Mas os dois sabiam a verdade. Tinha sido ela. Ela que tinha vindo primeiro quando ninguém mais aguentava. Ela que tinha trazido café e canções e paciência infinita. Ela que tinha mostrado a ele que fortuna não era ter dinheiro, mas ter amor para dar naquela noite. Depois de colocar as meninas para dormir, elas tinham falado a noite toda. Anos de palavras jorrando de uma vez. Richard encontrou Margaret na cozinha, preparando o café da manhã do dia seguinte. Ela sempre fazia isso. Preparava o máximo possível na noite anterior. Margaret, senta um minuto, Richard pediu. Ela sentou. Suas mãos sempre se movendo, dobrando um pano de prato, organizando sal e pimenta. Mãos que não sabiam ficar paradas. Eu fiz uma doação hoje, Richard disse, pro lugar onde você cozinha. Comprei. O prédio era para ser demolido no próximo ano. Agora não vai ser. Estou transformando em um centro comunitário adequado. Cozinha grande, sala de jantar, espaço para creche, área de aula, para pessoas aprenderem habilidades, conseguirem empregos. Margaret o olhou, olhos arregalados. Senhor Montgomery. Richard. Ele a corrigiu gentilmente. Por favor. Só Richard. Richard, ela disse, testando o nome. Isso é... Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Richard respondeu. Você me ensinou que quando você tem muito, sua única obrigação real é compartilhar. E eu quero que você seja a diretora do centro. Nome oficial. Salário real. Não quero que você seja empregada de ninguém. Nunca mais. Quero que você lidere. Margaret começou a chorar. Eu nunca dirigi nada. Eu mal terminei a escola. Você dirige 30 corações todas as noites, Richard disse suavemente. Você dirige 3 menininhas quebradas de volta à vida. Você dirige homens perdidos de volta à esperança. Diploma nenhum te ensina isso. Ela pegou a mão dele, apertou forte. Sua esposa, ela disse depois de um momento. Ela não sabia o homem que deixou para trás. Richard sentiu a velha dor familiar, mas menor agora, diluída por algo novo. Ela conheceu a versão de mim que eu costumava ser, o homem que colocava trabalho antes de tudo. Ela foi embora porque eu nunca estava lá. E ela estava certa. Mas agora ele olhou para a sala onde as filhas dormiam. Agora eu entendo que estar presente é a única coisa que realmente importa. As meninas vão ficar bem. Margaret disse com certeza. Elas têm você agora. O você verdadeiro. Elas têm você também. Richard disse. Você não vai embora. Vai. Por favor, diga que não vai embora. Margaret sorriu, aquele sorriso caloroso. Para onde eu iria? Vocês são minha família agora. 6 meses depois, o Centro Comunitário Rosa Torres abriu. Richard tinha insistido no nome. Rosa, por causa da filha de Margaret. Torres, pela primeira família que eles tinham ajudado juntos. Margaret era a diretora. Richard estava no conselho. Mas o verdadeiro trabalho acontecia todos os dias, quando 80 pessoas agora vinham para comer, aprender, encontrar a esperança. E nas manhãs, antes do centro abrir, você podia encontrar Richard, Margaret e 3 meninas pequenas na cozinha, fazendo café
porto-riquenho, cantando músicas em espanhol, ainda desafinado, e rindo, sempre rindo. 1 ano após seguir Margaret, naquela noite chuvosa, Richard estava no centro, servindo o jantar. Milton se aproximou. Suas mãos não tremiam tanto mais, desde que começou o tratamento médico adequado que Richard tinha arranjado. Senhor Richard, Milton disse, posso dizer uma coisa? Claro. Você sabe o que torna um homem rico? Não é o dinheiro, é saber o que fazer com ele. E você descobriu. Você é o homem mais rico que conheço. Richard olhou ao redor do centro. Viu Carlos ensinando carpintaria para um grupo de adolescentes. Viu a família Torres, agora estável, ajudando outras famílias recém-chegadas. Viu Margaret no centro de tudo. Seus cabelos grisalhos praticamente brilhando sob as luzes fluorescentes. Seu riso enchendo o espaço. E ele pensou em suas filhas, que agora falavam sem parar, que faziam amigos, que tinham aprendido que as pessoas podem ficar, que o amor não precisa vir com medo de abandono. Ele pensou no homem que era 1 ano atrás, desconfiado, isolado, trabalhando 20 horas por dia para evitar sentir qualquer coisa, e o homem que era agora, presente, conectado, usando sua fortuna para construir pontes em vez de muros. Sabe, Richard disse para Milton, eu passei a vida inteira achando que ser rico era ter mais dinheiro, mais empresas, mais conquistas, mas eu estava errado. Ser rico é ter menos medo, menos solidão, menos dor não processada. Ele olhou para Margaret, que estava ensinando uma jovem mãe a fazer aquele café porto-riquenho especial. Ser rico é ter alguém como a Margaret, que te ensina que riqueza real é dada, não guardada. Milton assentiu devagar. Ela salvou muitos de nós, inclusive você, inclusive eu. Richard concordou. Naquela noite, depois que todos foram embora e o centro estava sendo limpo, Richard ficou para trás. Ele caminhou pelas salas vazias, pensando em como 1 ano pode mudar absolutamente tudo. Como seguir alguém por desconfiança pode levar você à maior lição da sua vida. Margaret encontrou ele parado na cozinha, olhando o grande fogão industrial onde ela cozinhava. Pensando em quê? Ela perguntou. Pensando que eu te segui, achando que ia pegar uma ladra. Richard disse. E na verdade, você estava roubando, mas não de mim. Você estava roubando comida que eu desperdiçaria e transformando em dignidade para pessoas que a sociedade esqueceu. Devolvo o que sobra para você todo mês, Margaret disse, meio brincando. Não quero de volta, Richard respondeu. Nunca quis. Aliás, quero que você pegue mais. Quero que você nunca mais tenha que se preocupar se vai ter comida suficiente, se vai ter dinheiro suficiente. Quero que você use tudo que eu tenho como se fosse seu. Porque, de certo modo, ele se virou para ela. Você me deu minhas filhas de volta. Me deu um propósito. Me ensinou que eu podia ser mais que um homem rico. Eu podia ser um homem bom. Margaret segurou o rosto dele com ambas as mãos. Aquelas mãos calejadas que tinham carregado tanta dor e ainda escolhiam carregar amor. Richard, você sempre foi bom. Só estava perdido. Às vezes Deus permite que a gente se perca completamente, só para a gente poder encontrar o caminho de casa. E você foi meu caminho de casa, Richard disse. Voz embargada. Não. Margaret corrigiu suavemente. Sua família foi seu caminho de casa. Suas meninas, esses vizinhos, essa comunidade, eu só segurei a lanterna. Eles ficaram ali por um momento no silêncio, confortável de 2 pessoas que tinham passado por dores profundas e encontrado um no outro não romance, mas algo mais raro, menos amizade verdadeira e propósito compartilhado. Rosa ficaria orgulhosa de você, Richard disse. Margaret sorriu através de lágrimas que nunca paravam completamente. Eu sei, eu sinto ela às vezes. E seus
netinhos. Eles adorariam. Isabela, Sofia e Emma adorariam ver esse lugar. Eles vêm, Richard disse com certeza. De onde estão? Eles vêm e estão orgulhosos. Margaret assentiu. Limpou os olhos. Vamos para casa? As meninas vão sentir sua falta. Nossa casa, Richard disse. Por quê? Era verdade agora. A cobertura em Manhattan não era mais apenas dele, era deles. Dele, de Margaret, de 3 meninas que tinham voltado à vida. Uma família criada não por sangue, mas por escolha deliberada de se apresentar, dia após dia, com amor. Eles desligaram as luzes, trancaram o centro e caminharam juntos pela noite de Nova York. Uma cidade onde milhões viviam lado a lado, mas raramente se viam. Mas eles tinham aprendido o segredo, que ver realmente, amar realmente, exige coragem de olhar além de suspeitas, além de muros, além de diferenças superficiais. Exige coragem de seguir, não para espionar, mas para entender. E às vezes, quando você tem coragem suficiente para seguir, o que você encontra não é o que esperava. É algo chocante de uma forma completamente diferente. Chocante em sua beleza. Chocante em sua simplicidade. Chocante em sua verdade radiante de que o maior tesouro que qualquer um pode ter não é ouro em um cofre, mas amor para dar quando ninguém está olhando. Richard Montgomery tinha seguido sua empregada esperando encontrar crime. Em vez disso, encontrou redenção. Não só dela, dele mesmo. E isso percebeu ele enquanto caminhavam sob as luzes da cidade. Era o verdadeiro milagre. Não que Margaret tinha conseguido fazer suas filhas falarem, mas que ela tinha conseguido fazer ele ouvir. Realmente ouvir. O silêncio dele, a dor dele, o chamado de algo maior que lucros e aquisições. Ela tinha conseguido faz-clou ouvir sua própria humanidade. E no fim, essa é a única riqueza que importa. Não quanto você tem, mas quanto você está disposto a dar quando ninguém está contando, ninguém está aplaudindo, ninguém nunca vai saber. Dá porque existe necessidade, porque existe dor, porque somos, todos nós, apenas pessoas tropeçando na escuridão, desesperados por alguém que segure uma lanterna e diga: por aqui, eu te ajudo. Marguerite tinha segurado a lanterna. Richard tinha finalmente tido coragem de seguir a luz. E juntos, eles tinham encontrado o caminho de casa.